Existe algum pecado nas Sagradas Escrituras que ele não pode receber o perdão de Deus? Se existir, Deus é limitado em poder realizar esta obra ou ele não quer perdoar este pecado. Se ele não quiser, nós teremos um grande problema, que a sua Sagrada Escritura diz que ele perdoa e nos purifica de todo pecado. Se ele não quiser. Se ele for incapaz, esse texto também pode ser usado em 1 João, capítulo 1, versículos de 7 ao 9, que fala sobre o perdão de todos os pecados. Muitas pessoas vão citar Mateus 12, 31, se não me engano, que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou perante os fariseus. Existia um contexto ali que Jesus estava sendo acusado, depois de expulsar o demônio de uma pessoa, de ter realizado aquela obra pelo Beelzebul, que é o príncipe dos demônios, o pai dos demônios. Os fariseus, conhecedores da lei, que guardavam a lei, diziam que foi a pessoa de Satanás, o príncipe dos demônios, das profundezas, das potestades, que usou Jesus para realizar aquilo. Fica o questionamento agora, né? E agora? O contexto lá, os fariseus, conhecedores da lei, mestres da lei, acusando Jesus de realizar um milagre pela pessoa de Beelzebul. Eles eram os conhecedores da lei, guardadores da lei, diziam ser zelosos pela lei, estavam acusando o Filho de Deus da prática de um ato de expulsão de um demônio por meio de um espírito diabólico, pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Automaticamente eles estavam dizendo que a obra do Espírito Santo, Paulo escreve na carta aos Coríntios, que Cristo é o poder de Deus, que era a ação do Espírito Santo agindo ali, na pessoa do Filho de Deus, era uma obra maligna. O ato de blasfêmia citado por Jesus Cristo, perante aos fariseus que estavam acusando, ele é claro. Ele é claro. Todas as vezes que você atribui a obra de Deus, a obra do Espírito Santo, a Satanás, você está blasfemando contra Deus. A pergunta é: quem pode fazer isso? Quem pode cometer este pecado? Qualquer pessoa pode cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Este pecado só pode ser praticado por aqueles que estavam no tempo de Jesus Cristo, que viam ele realizando milagres, curas e libertação, ou nos dias de hoje também se aplica. Se nós vimos alguém ser liberto de uma legião de demônios, de um espírito maligno, alguém que frequenta terreiros de macumba, alguém que tem ligação com o espiritismo, com o ocultismo, com as religiões afrodescendentes, matriz africanas, que cultuam os espíritos, se eles for libertos desse espírito, através de uma oração de um justo, e você estiver presente ali, e você disser que aquela obra foi Satanás que fez e não foi o poder de Deus, você pode ser acusado de cometer o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a obra, a ação, era o Espírito Santo quem fazia, era o poder de Deus, que vinha ser derramado após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, lá na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, e que a profecia do profeta Joel, capítulo 2, 27 e 28, seria cumprida. E esse que derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. E desde então, o poder que age em nós, ele é realizado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que o milagre é feito através do poder do Espírito Santo de Deus, e você atribui a Satanás esta obra, você está blasfemando. A pergunta é: alguém que comete a blasfêmia não é alguém que se arrepende depois, não é alguém que o Espírito Santo constrange e ele pede perdão por seus pecados que ele cometeu. Não é esse tipo de pessoa. A pergunta é: quem são essas pessoas? A blasfêmia contra o Espírito de Deus, contra a ação do poder de Deus, é feita por um grupo de pessoas específicas. As Sagradas Escrituras
elas tratam de dois grupos de pessoas. Elas tratam de salvos e perdidos. Somente os perdidos, os condenados ao inferno, podem cometer este pecado. Eles podem cometer. Um justo escolhido por Deus, predestinado, separado para a vida eterna, jamais. Por quê? Porque aquilo que é de Deus, o maligno não toca. O poder de Satanás atua na vida dos perdidos, aqueles que estão condenados ao inferno, e também atua de forma limitada na vida do justo quando eles abrem espaço da legalidade para Satanás. Mas um justo jamais pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. É como se eu dissesse que Deus escolheu alguém para a vida eterna e ele cometeu um pecado e Deus agora vai tirar o selo para a redenção, a garantia da salvação. Jamais. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não sela ninguém para depois ele se arrepender e dizer assim, agora eu vou tirar você do céu porque você me fez decepcionar-se. Então Deus se arrependeu. Deus se decepcionou com você, Deus escolheu você, mas esqueceu que você ia pecar. Ou se ele escolheu você sabendo que você ia pecar e depois cobrar algo de você, punir você, então ele não é soberano. Então que lado você quer ficar? Qual lado que você quer ficar? Que Deus ele sabe que você vai blasfemar contra o Espírito Santo e ele escolhe salvar você e depois ele dessalva você. Você é salvo por um tempo, depois ele dessalva você. Ou o outro lado, que Deus não sabia que você ia blasfemar e ele foi surpreendido, aí agora ele vai ter que punir você e tirar você do céu. Você estava salvo, agora eu vou dessalvar, vou descelar você e vou lançar você no lago do fogo. Ou você sabe e compreende pelas Sagradas Escrituras que essas duas hipóteses são uma mentira, é uma heresia. Deus ele não se arrepende. Deus ele não escolhe para desescolher de novo. Deus ele sabe os que são seus. Está lá em 1 Timóteo, está lá em João, no Evangelho de João. Está tudo claro. Deus ele sabe. João 6, desde o início aqueles que não criam nele e aquele que iria trair. Deus não se engana. Deus não é pego de surpresa. Então Deus não pode se arrepender e tirar alguém do céu. Salvou e dessalvou. Alguém que era salvo vai cometer o pecado da blasfêmia, mas vai dessalvar. Alguém que era salvo cometeu o pecado da apostasia vai ser dessalvado. Não existe isso na palavra de Deus. Ou nós compreendemos o texto de Mateus 12:31 sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que revela o caráter de um homem injusto, de um homem perdido, de um homem predestinado à morte eterna, destinado a viver a segunda morte no lago de fogo. Deus não vai escolher alguém para cometer esse pecado. Porque se for, nós teremos um grande problema. Ao nós lermos a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele vai deixar bem claro que no tempo da ignorância dele, ele blasfemava, ele perseguia a igreja de Cristo. E agora? E o que é que você me diz? Ele alcançou, mas eu, graças a Deus, que alcancei misericórdia. E aí? Deus usou de misericórdia com ele, ele disse que blasfemava. Como é que fica? E agora? A palavra de Deus ela tem dois significados? Não tem. Ela se contradiz? Não se contradiz. Ah, mas Mateus 12 fala que Jesus disse que tem um pecado imperdoável. Aí Paulo diz, na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 13, que ele cometeu esse pecado, mas Deus usou de misericórdia com ele. Quando nós vamos para a Epístola de João, capítulo 1, versículo do 7 ao 9, fala que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Toda a Epístola de João fala do poder do Espírito Santo, poder de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício expiatório, para redimir e tirar todos os pecados. A carta aos Hebreus deixa claro que o sumo sacerdote entrou uma vez por todas para tirar os pecados do seu povo. Hebreus 9:28. E como é que fica agora? Você vê Mateus, o Evangelho de Mateus 26, ele dizendo lá na última ceia, este é o meu sangue, que foi derramado pelo pecado de muitos. Isaías 53:12 diz que levou na cruz o pecado de muitos. Então, não levou um pecado de muitos, levou o pecado. A espécie que leva você para perdição. A espécie que é o pecado, ele tirou o pecado do mundo, ele levou os seus pecados. Ele não tirou o pecado de todas as pessoas. Ele vai extirpar o pecado do mundo. Quando ele levar os justos para a eternidade e os ímpios ser lançados no lago de fogo. Mas eu não posso dizer que o pecado da blasfêmia é citado no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, que é uma verdade
que contradiz 1 Timóteo 1,13, 1 João 1,7 a 9, Isaías 53, Hebreus 9,28, jamais. Deus ele não é um homem que se arrependa, Números 13,19, Deus se arrependeu agora então, escolheu você, selou você, prepara você para a redenção, para uma herança eterna, e agora Deus olha para você e se arrepende. Poxa, escolhi o cara errado, eu não olhei no futuro que ele iria pecar, ou eu não sabia no futuro que ele iria pecar, ou eu sabia que ele iria pecar, eu escolhi e agora me arrependi, agora eu vou puni-lo. Deus não faz isso. Deus não vai fazer isso, porque ele não se arrepende, ele não volta atrás. Ele é incapaz de pecar. Ele é incapaz de se arrepender. Ele é incapaz de mentir. O que foi que ele fez torto, escreveu Salomão no livro do Eclesiastes, que o homem pode consertar? Logo, fica claro que nós precisamos conhecer mais a Sagrada Escritura para nós não sermos enganados com teologias humanas que distorcem o texto sagrado. Como alguém pode cometer um pecado e esse pecado torna Deus incapaz de perdoar o sangue de Jesus. Então, vou traduzir com outras palavras. O sangue de Jesus Cristo na cruz não nos purifica de todo pecado. Existe um pecado que ele não purifica. Existe um pecado que ele não perdoa. E nós esquecemos que aquele pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo era um pecado imperdoável. Em que sentido? Porque só podiam praticá-lo os imperdoáveis, que são os ímpios condenados à morte eterna. Então, os imperdoáveis praticam pecados imperdoáveis. Por quê? Porque eles não irão se arrepender. E não porque o pecado dele é maior do que o Deus que perdoa todos os pecados. Se eu disser isso, então eu estou dizendo que Deus é limitado, Deus não perdoa todos os pecados, não pode perdoar todos os pecados, e que existe pecado que eu posso cometer que vai limitar Deus de me levar para a eternidade. Eu estou limitando a ação de Deus. O sangue do Filho de Deus derramado na cruz não vai expiar todos os pecados. Logo, o meu Deus é um Deus mentiroso, é um Deus incapaz. Então os versículos que dizem que ele expia todos os pecados, eu vou ter que reconsiderar. Eu vou negar toda a Bíblia por causa de Mateus 12:31. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Eu vou negar as Sagradas Escrituras por causa de Mateus 12:31. Ou eu vou ler o texto, o contexto, e entender o que é que o autor do texto está nos dizendo. Não existe um pecado imperdoável. Não é esse o contexto de existir um pecado imperdoável. Existem pessoas que cometem pecados e estas não serão perdoadas por causa dos seus próprios pecados. Por quê? Porque estas pessoas já estão condenadas desde a eternidade ao lago de fogo. Desde a eternidade existem salvos e perdidos. E só podem cometer os pecados imperdoáveis os perdidos. Somente eles. Aquele que foi selado, escolhido, separado, chamado por Deus para a vida eterna, aquele que foi resgatado, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, jamais ninguém arrebatará as ovelhas das minhas mãos, porque quem me deu é o Pai. E ninguém pode arrebatar das mãos do Pai, porque ninguém é maior do que eu, ninguém é maior do que meu Pai. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. João 5:24. João 17:12. Enquanto eu estava com eles, nenhum deles se perdeu, somente o filho da perdição. O perdido já está perdido. Não foi o perdido que se perdeu porque fez uma escolha errada. O perdido, ele desde a eternidade, ele não foi escolhido por Deus, pela misericórdia de Deus, para alcançar a vida eterna. Esqueça essa heresia de pecado imperdoável. Isso não existe pecado imperdoável. Heresia teológica.